Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer esse vídeo, o nosso primeiro vídeo fundamentalmente como aula, porque o vídeo anterior foi tão somente para eu fazer um chamamento, uma consulta a vocês, se vocês topariam que nós tivéssemos algumas aulas remotas até que aconteça o Enem. E como vocês toparam, eu estou aqui para a nossa primeira aula, a nossa efetivamente primeira aula. De antemão, eu quero já pedir as minhas escusas, as minhas desculpas, se porventura não ficasse tão profissional, até porque eu sou antes um professor e não necessariamente um técnico de áudio e vídeo. Nós estamos lidando com as ferramentas de maneira muito empírica ainda, né? Então, eu já estou pedindo minhas desculpas caso o vídeo não fique assim tão profissional. Também quero estender essa desculpa ou essas desculpas ao fato de ser meu primeiro contato como aula virtual, efetivamente. Então, é diferente a pegada da sala de aula para esse ambiente à distância, essa gravação de aula. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível para que fique interessante para todo mundo. Tudo bem? Então, olha só. Eu quero fazer aquele trivial, aquele basicão do Enem para a gente entender bem. E quando eu estou falando aqui de Enem, primeiramente eu estou direcionando a redação mesmo. Assim. Não estou falando ainda sobre a prova objetiva de linguagens e seus códigos. Eu estou falando da redação por Enem. Então, eu fiz aqui alguns tópicos para ir abordando com vocês e a gente ir analisando. Por exemplo, o que é exigido nessa prova? Qual é a exigência nessa redação para o Enem? Primeiro, tem que ser um texto em prosa. Então, o que é um texto em prosa? Nesses quase 20 anos de sala de aula, como professor de língua portuguesa e como participante de bancas, de concurso e, enfim, tudo que me foi possível fazer na área, eu vi muita gente misturar prosa com texto em diálogo, como se fosse a coisa da gíria, a prosa gíria. Não. Essa prosa textual é o texto feito em parágrafos. Esse texto que nós já fazemos naturalmente em nossas atividades, em sala de aula e tal. Porque nós temos o inverso, eu não diria inverso, mas em contraponto ou numa outra ponta, o verso. Então aquilo que não é em verso é em prosa. Tudo bem? O tipo de texto, o tipo e o gênero textuais, o tipo de texto é o texto dissertativo, Então eu posso dizer que o tipo, gênero é texto dissertativo argumentativo, e o princípio da argumentação, que isso fique bem claro, nós precisamos ter essa clareza de fato, é evidenciação de um fato e análise desse fato. Então, nem sempre se está fazendo um texto dissertativo argumentativo. O que se deve pensar é que eu posso ter, por exemplo, um texto dissertativo expositivo, que para o Enem tem pouco ou nenhuma validade, digamos assim. Porque o Enem espera que você argumente. E argumentar é você lançar juízo de valor, ainda que não seja em primeira pessoa do singular, por exemplo. Porque deixaria de ser um texto dissertativo argumentativo, estaria muito mais ligado ao gênero do artigo de opinião, por exemplo. Então, nenhum texto ele é fora de um viés ideológico, mas entendamos aqui que nessa ideologia batida aí que andam falando os meios políticos. Eu não estou tratando dessa aqui. Eu estou falando de ideologia numa perspectiva mais bem elaborada, no sentido de posicionamento, qualquer que seja ele. Então, nós nos posicionamos diante do texto. A outra perspectiva é que tema vem para o Enem, por exemplo? Qual a temática que vem? É recorrente quando está perto da prova, principalmente naqueles aulões que são promovidos por instituições públicas, privadas, por organizações não governamentais, por igrejas. Todas as vezes que eu sou convidado que posso ir, vou,
E quando termina as perguntas, quando vem as perguntas, melhor dizendo, termina a aula e vem as perguntas, quase todo mundo quer que eu diga qual tema que vai cair nele. Se eu soubesse, muito provavelmente eu ficaria milionário, eu e qualquer outro professor que tivesse essa capacidade de adivinhar o tema, ou preso pela Polícia Federal. O que ocorre? O tema será sempre de ordem social, será sempre de ordem científica, cultural, política, mas sempre relacionado ao Brasil. Então, assim, vamos discutir a política norte-americana, o estadunidense? Não. Vai sempre ser uma discussão relacionada ao Brasil. Então, dando sequência, né, ainda a essa nossa compreensão sobre o texto no Enem e esses tópicos que eu me propus trabalhar nessa aula com vocês, o que é que eu devo defender nessa redação? O que é que, do ponto de vista formal mesmo, estou falando do ponto de vista formal, não do ponto de vista de conteúdo, porque o conteúdo vai ser relativo ao tema e a sua compreensão do tema, a sua capacidade de argumentar a partir dele, né? Então, eu preciso fazer desse texto uma tese. Então, eu tenho um tema proposto pelo Enem, pela prova do Enem. Quase sempre esse tema ele vem explícito mesmo, vem em negrito ali, e vem textos, né? Textos que ajudam a compreensão ou na compreensão do tema, né? Que nós chamamos de textos motivadores. São textos motivadores no sentido de compreensão do tema. Não é para você ficar pegando aquelas informações ipsis literis, ou seja, exatamente daquela maneira em que elas aparecem ali dentro daqueles textos motivadores e trazer para o seu texto, né? Porque isso aí vai ser descontado na hora da correção pela banca. E você vai apoiar, né, essa tese textual em argumentos consistentes. Eu não vou entrar aqui no critério da avaliação, nos meandros da avaliação, nos mínimos da avaliação, porque eu vou fazer essas aulas com vocês. Nós vamos analisar as competências e nós vamos analisar os níveis dentro das competências. Mas essa coisa dos argumentos consistentes está diretamente relacionada com aquilo que o Enem chama de argumento, uma espécie de... Antigamente se chamava, há muito tempo, lá quando eu comecei, se chamava de argumento original, né? Mas aí hoje, o que é um argumento original? Quem é que tem originalidade? E de algum modo nós estamos sempre discursivamente renovando, reconstruindo, mas partindo de algum lugar do discurso, né? do já dito. Então, originalidade me parece alguma coisa não tão fácil de avaliar, talvez porque não exista, né? Então, hoje a gente não fala mais originalidade. Nós chamamos isso de argumento de autoria, né? Mesmo. Indício de autoria. Tem você ali naquele argumento. Não é só uma mera cópia. Tem uma consideração sua, uma elaboração sua dentro daquele argumento. Então seria uma espécie de argumento de autoria, que são argumentos consistentes para você trazer para o seu texto, né? E que deve estar ali construído de forma coesa, coerente, formando uma unidade textual. Essa coisa de texto como tessitura, como tecido de fato. Essa coisa do tecido, eu vou pegar aqui para a gente entender bem. Você olha para um tecido e você vê o todo muito harmonicamente construído, feito, né? Tecido de fato, mas são mínimas linhas que estão unidas fazendo isso. Então, fazendo esse todo se apresentar de forma tão plena, tão única, no sentido também de unidade, de união, de estar bem sistematizado, bem organizado. Aí você tem que fazer no seu texto, construindo uma tese, defendendo essa tese com argumentos bem consistentes, com indícios de autoria,
e dentro disso tudo você trabalhar de forma coesa, coerente, formando uma unidade, sendo objetivamente claro, tudo isso que se espera num texto como o do Enem. Pois bem, nós sabemos que o texto tem que ser redigido na língua padrão, né? Na norma padrão da língua. Alguns chamam de norma culta, eu não vou entrar no mérito dessa discussão. E também sabido que nós temos de, na conclusão do texto, apresentar uma proposta de intervenção. Então, não é fazer aquelas conclusões que durante muito tempo nos ensinaram, tão somente que na conclusão você retoma a introdução, você não vai abandonar a introdução do texto em momento algum, porque ela vai ser, se a tese estiver lá, que normalmente nós colocamos a tese na introdução, não significa que seja o único lugar em que a tese possa aparecer. Mas do ponto de vista da organização, né, da sistematização e da clareza para você mesmo que está produzindo, é interessante que esteja lá num texto como esse. E estando na introdução, você vai seguir essa introdução por todo o texto e vai até a conclusão. Então, de algum modo, a conclusão é uma retomada, ainda que subjacente, da introdução. Mas aqui o Enem inaugura algo de bem interessante, assim, que é você apresentar uma intervenção social e que essa intervenção social, embora tenha havido muitas discussões nos últimos 2 anos, mas ainda está sob a égide de um respeito aos direitos humanos. Aí a gente tem assim umas dicas para essa conclusão, mas eu vou deixar mais para frente quando estiver tratando especificamente dela. Tudo bem? Então, olha só. Ainda nesse sentido, o que é que a gente tem que pensar, portanto, em relação ao texto dissertativo argumentativo lá para o Enem? É que esse texto, de maneira assim bem pragmática, digamos assim, e bem resumida, ele parte de um tema, e aí é bom que você diferencie tema de título, de assunto. Assunto é mais geral, um tema está dentro do assunto, e o título, caso você coloque um título no seu texto, que não é obrigatório, até hoje não foi obrigatório no Enem, esse título é retirado do seu texto, depois que você já refletiu sobre o tema. Então eu tenho um tema, eu tenho uma tese, eu tenho os argumentos, que tem que ser naquela perspectiva do que eu disse a vocês agora há pouco, e eu tenho que fazer uma proposta de intervenção lá na conclusão do texto. Tudo bem? Pois bem, seguindo ainda essa nossa reflexão, eu disse a vocês que eu não vou me aprofundar hoje em correção do texto em si, né? Os critérios de correção do texto. Mas eu vou citar para vocês as 5 competências, que é para já retomarmos essa ambientação, né? Esse contato com as competências que nós já vimos algumas vezes em sala de aula, em nossas aulas presenciais até o início da pandemia do Covid-19. Pois bem, nós temos, o Enem trabalha a partir de 5 competências no texto. Então, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Cada competência é dividida também em 5 níveis, porque eu não vou contar o nível 0. 0 é 0. Então tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O que é que diz a competência 1? A competência 1 observa em seu texto a sua capacidade de demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Então toda a parte mais gramatical do texto está aí nessa competência 1. Como nós sabemos, e eu estou aqui rememorando, e para aqueles que não saibam, que porventura estejam assistindo a essa aula, o Enem, o texto no Enem, ele vai somar 1000 pontos. Se você tirar 1000 pontos, é porque seu texto foi para o Enem o melhor, dos melhores, ou um dos melhores. Cada competência, portanto, soma 200 pontos. Porque eu tenho 5 vezes 200, eu tenho 1000 pontos. Então é mais difícil zerar o texto no Enem, né? Muito mais difícil, porque um texto no Enem ele é considerado texto a partir de 7 linhas,
Porque para zerar esse texto no Enem é só se você ferir os direitos humanos, se você fizer fora é, é, do tipo, gênero textual exigido, se você fugir totalmente ao tema proposto. Então não é tão fácil fugir ou zerar um texto no Enem, já que ele é avaliado a partir de competências e de sorte de que cada competência soma até 200 pontos. Pois bem, a competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. Por isso que você deve prestar bastante atenção, ficar muito atento às aulas de geografia, de história, de literatura, todas as áreas, biologia, química, porque todas elas servem para você trazer informações para o seu texto. O conhecimento ele não é separado em caixinhas, embora pareça às vezes. Parece que é uma herança da modernidade, fazer as especializações, criar as separações, mas o conhecimento ele deve ser uno, ele deve servir a uma causa comum. E nesse caso, por exemplo, a causa comum para você é trazer esses conhecimentos para o texto e ser bem avaliado na competência 2. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa capacidade sua de, dentro desses conhecimentos todos que você construiu aí nas aulas de outras áreas, você saber fazer o recorte correto, mais próximo do tema proposto. Ter essa capacidade de selecionar, relacionar, sempre seguindo com fidelidade aquilo que está proposto pelo tema. A competência 4, que está aí quase ligada à competência número 1, que é demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa capacidade sua de fazer o texto no sentido de tecido, de tessitura, de unir de tal sorte, pegando essas informações e unir na materialidade do discurso, que é a palavra escrita, numa ordem sintática de referencialização, é você fazer isso tudo demonstrando essa capacidade de organizar o texto linguisticamente, pela materialidade do discurso, do seu discurso, do discurso social, do que está aí veiculado, da sua compreensão dele, você organizar isso dentro desses mecanismos linguísticos. E a competência número 5 é aquela sobre a qual eu já citei um pouco antes, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, que é a conclusão do texto de fato. Essa sua capacidade de trazer soluções, digamos assim, ou trazer possibilidades de intervenção, porque solução me parece forçar demais a barra, né? Se a gente tiver solução para tudo isso, mais uma vez eu digo, você nem ia precisar fazer o Enem, por exemplo, Você estaria tranquilamente salvaguardado por sua capacidade de dar soluções aos problemas mais complexos do país. Tudo bem? Pois então, gente, sigamos para a finalização dessa nossa aula, pensando o seguinte, eu coloquei que para um texto dissertativo argumentativo é importante que vocês se atentem para alguns fatos, alguns pontos que, a meu ver, são bem importantes. Tem que ter cuidado com as marcas de oralidade no texto. Eu não estou dizendo que isso vai fazer seu texto zerar, que vai perder a qualidade do seu texto. Estou dizendo que é bom ter cuidado. Melhorar o texto também de outras formas, não só no campo da argumentação. Então, ficar atento à precisão vocabular, obediência às regras gramaticais como concordância, regência, a flexão de nomes e verbos, a colocação dos pronomes. Isso do ponto de vista da gramaticalidade do texto. Do ponto de vista do sentido, é você ter essa capacidade de absorção das suas aulas todas, de todas as áreas, converter isso na sua habilidade de fazer um texto de autoria de fato, um texto autoral, um texto em que você esteja. E para que você esteja, você tem que ter essa competência de fazer essas relações, de trazer as outras informações das outras disciplinas que você estuda.
Tudo bem? Então, só para recapitular, nós vimos hoje, nessa aula, nós vimos o que é um texto dissertativo argumentativo, o que é um texto em prosa, nós vimos como se estrutura o texto no Enem, né, a partir de um tema, a construção de uma tese, de argumentos contundentes e autorais e apresentação de uma intervenção. Nós vimos também rapidamente quais são as 5 competências, não entramos no mérito ainda de análise dos meandros dessas 5 competências, e finalizamos com, do ponto de vista gramatical, os cuidados, claro, sem exageros e sem desespero, os cuidados que deve ter com o texto do ponto de vista gramatical. Tá? E de sentido, obviamente, sobretudo. Tudo bem? Eu fico por aqui e até a próxima aula. Só um recado, cuidado com a Covid-19, quem puder ficar em casa, fica em casa. Tudo bem? Finalizo com aquela saudação de que gosto bastante, que é aquela saudação franciscana que muitos de vocês conhecem. Paz e bem.